com isso, eu consigo numa discussão, porque é uma discussão até muito, gera muito ruído, né? Putz, os artistas tá usando de arte, não sei o quê. É legal porque eu entendo. Então eu consigo ter um outro nível de conversa quando eu vou conversar com, por exemplo, com um artista que tá aí há 10 anos estudando anatomia. É outro nível de conversa, então eu acho isso muito legal. Continuando a nossa série especial aqui na Campus Party e, claro, não poderíamos deixar de falar sobre inteligência artificial. Afinal, Campus Party esse ano tem esse tema aí muito forte de tecnologia, inteligência artificial. E hoje eu vou falar com o Guto Robles. Isso. Falando um pouquinho sobre isso, né, Guto? O Guto, ele é Head de Design. E aí, Guto, tudo bem? Tudo bem, você? Cara, obrigado por você ter aceitado o convite, hein? Isso, eu que agradeço o convite. Ô, Guto, agora eu queria saber o seguinte, como que a IA, a inteligência artificial, se relaciona com o seu trabalho de designer hoje? Legal. Na verdade, a relação que surgiu entre IA e meu trabalho foi mais ou menos algo bem simples, né? A parte de inteligência artificial que eu trabalho é uma parte de geração de imagens. E eu, como designer, eu sempre tive muito amor por imagem. Então, eu sou formado em design, trabalhei anos e anos em publicidade, então na parte de direção de arte. Então, eu sempre tive muito... um amor, vamos falar assim, por imagem. E quando eu falo imagem, eu não tô falando de vídeo nem nada, eu tô falando de imagens estáticas, né? Então, coisa parada, então artes, desenhos e por aí vai. E dentro desse meu amor aí por imagens em si, eu comecei a perceber, eu acho que faz mais ou menos um ano atrás, eu comecei a perceber que, cara, a gente tá tendo uma curva aí exponencial em relação à questão de geração de imagens através de inteligência artificial. Falei, porra, eu como uma pessoa que gosto de imagem, gosto dessa parte aí, também gostaria de estudar um pouco sobre isso. Foi quando eu comecei a explorar um pouquinho essa parte de geração de imagens através de inteligência artificial. Hoje em dia, no meu trabalho, a gente não tem uma parte de geração de imagens com inteligência artificial, mas a gente já está com implementações, mas aí voltadas muito pelo ChatGPT. Então a gente tem uma parceria não, né? A gente paga pela API lá do OpenAI e a gente no nosso sistema, na nossa plataforma, a gente gera sumarizações através de inteligência artificial. Muito então, bom. Eu vou falar que essa parte de geração de imagens talvez seja um segundo passo. Por enquanto a gente está meio que aproveitando o momentum do ChatGPT, do Bard, do Llama, que estão falando bastante, para surfar nessa onda. Afinal, a gente é uma startup, então é sempre legal surfar na onda, né? Mas a parte de geração de imagem, hoje em dia, eu uso principalmente para hobby mesmo. Legal. Ô, Guto, é o seguinte, você comentou que você desenha também. Sim. Mas você usar a inteligência artificial para gerar imagens, sendo que você é um desenhista, não é um tiro no pé? Cara, é um tiro no pé. Mas como eu disse, eu uso isso muito como hobby, tá? E geralmente, quando eu entrei nesse mundo de inteligência artificial, eu não fui com o propósito de gerar imagem. Eu fui num propósito mais de estudo mesmo, de entender. Então, por exemplo, existem vários aí que o pessoal conhece, como Stable Diffusion, Midjourney. E ele não é simplesmente um negócio que funciona. Tem um porquê funcionar, tem algo funcionando atrás das portas. E eu comecei a ficar curioso desse atrás das portas. Então, eu, por exemplo, quando eu faço gerações de imagens, eu nem uso elas. Muitas vezes, cara, de 10 mil imagens que eu gero, 10 mil são para treinamento, então são coisas que eu tô querendo aprender, samplers, como fazer um refinamento mais bacana da imagem, e uma ou outra sai legal. O que eu faço com essas que saem legal? Eu posto no meu Instagram. Basicamente é isso. Então, eu tenho até uma dualidade, putz, mas isso é ser artista ou não? Mas eu acredito que, tipo assim, como eu já comentei com você, Edward Munch, lá há milhões de anos, milhões não, né? Mas há muitos anos atrás, ele provocou o que é a arte, né? Levando um mictório para uma exposição de arte, né? Então, tipo assim, quem sou eu para julgar o que é arte? Eu tô fazendo. E eu tô fazendo com o propósito de treinamento de estudo mesmo. E, por consequência, o output disso, como é um estudo de geração de imagens, saem imagens. Então, é basicamente isso. Então, na parte de, você deixou de desenhar por causa disso? Não deixei. Só que eu faço os dois. E é legal porque, com isso, eu consigo numa discussão, porque é uma discussão até muito, gera muito ruído, né? Putz, os artistas tá usando de arte, não sei o quê. É legal porque eu entendo.
Então eu consigo ter um outro nível de conversa quando eu vou conversar com, por exemplo, com um artista que tá aí há 10 anos estudando anatomia. É outro nível de conversa, então eu acho isso muito legal. E eu acho que até para artistas é interessante saber o que é a inteligência artificial, como funciona isso e verificar se faz sentido ou não utilizar desse mundo ou, tipo, não, vou continuar do jeito que eu sempre fiz e boa, sabe? Ô Guto, agora você, pelo que eu entendi, né, que você comentou das artes que você tem feito, você ainda leva para um processo de pós-produção ali, Sim. ou num Photoshop, ou num Illustrator, alguma coisa do tipo, né, que você vai dar um acabamento, vai mudar um detalhe, acrescentar alguma coisa. Ou seja, a inteligência artificial ainda não te entrega tudo pronto, né, 100% do jeito que você quer. E nem consegue. A inteligência artificial, como eu falei, essa evolução aí de IA tá num momento exponencial, então a gente tá naquele famoso cotovelo do gráfico de evolução, né? A gente tá nisso, então o que aconteceu ontem já é ultrapassado, o que vai acontecer amanhã, daqui 2 dias já é ultrapassado. Então tá evoluindo. Só que é muito claro que quando você entra em galerias da internet para ver artes, você consegue sacar na hora o que é arte de inteligência artificial e o que não é. E eu, quando eu vou brincar com essa parte de inteligência artificial, eu penso muito em fazer o seguinte, cara, eu quero me afastar disso. Eu quero literalmente, eu gero uma imagem que tem cara de inteligência artificial e eu começo a falar como transformar essa arte em menos inteligência artificial. Aí eu começo a trazer algumas técnicas. Inteligência artificial pra mão é horrível, sai aquelas mãos que parecem umas minhocas e tá evoluindo isso, mas ainda é horrível. Olhos são horríveis, expressões faciais são... Então, muitas vezes eu tenho esse processo de retouch, né? Mesmo porque eu tenho uma formação de design, eu trabalhei em agência e eu fazia isso muito pra cliente, que é pegar uma foto e deixar o famoso deixa eu bonito. Sabe? Eu faço isso, então... eu tava até conversando com o pessoal aqui na Campus Party, tem uma arte lá que eu tô mostrando pro pessoal lá, que eu demorei 1 semana pra chegar naquele resultado final. E pra gerar aquela imagem, pra chegar naquele resultado final, foram coisas de quase 700 imagens geradas. Só que aí você vai refinando uma coisinha, um olhinho ali, uma pálpebra aqui, um dedinho aqui, não sei o que, tacando Photoshop, tirando Photoshop. Então é um trabalho muito árduo, mas eu sei muito bem onde eu estou. Então eu não pego essa arte e vou tipo assim, putz, cara, eu sou artista, vou entrar no Artist Alley de eventos famosos. Eu nem quero entrar porque eu acho que eu vou ser bombardeado e com razão, eu acho, sabe? Então eu me mantenho onde eu tenho que estar, sabe? Muito bom, Guto, quero continuar falando sobre isso, mas olha, antes quero chamar o PJ Negreiros, que tá cobrindo a Campus Party aqui. PJ, onde que você tá agora? Pois é, Fernando, eu tô aqui na fila pro cafezinho, né? E, meu amigo, a gente tá aqui para falar sobre inteligência artificial. Cara, vocês acham que a inteligência artificial resolveria uma fila como essa? Como a inteligência artificial ela tem um pensamento muito rápido, né? Poderia agilizar bastante o processo de pensar numa maneira de agilizar mais as filas. Com certeza. Você tá usando muito inteligência artificial ultimamente? Eu pesquiso muito, mas eu não chego a usar muito, assim, por conta de tentar usar mais a minha cabeça mesmo do que ficar usando muito que ela faz, mas então eu prefiro olhar pessoas que usaram do que eu mesmo mexer pra não abusar demais disso e esquecer de usar eu mesmo, sabe? Ou usar mais a máquina do que a mim mesmo. Você acha que é um risco, que é um perigo a inteligência artificial ou você acha que é mais benefício? Depende de quem usa. O que é pior, a inteligência artificial ou a burrice natural? Eu acho que é muito natural, né? Você tá achando que a inteligência artificial é um perigo ou é um benefício? É um benefício, é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que precisa saber ser utilizada, precisa saber ser empregada como ferramenta, sabe? Muitas coisas já foram vistas como inimigo, a televisão, a internet, né? Então, e agora a inteligência artificial, mas a gente precisa saber utilizar, usar ela para o benefício da humanidade. O que é mais perigoso, a inteligência artificial ou a burrice natural? A ignorância natural, né? Quando as pessoas não querem ter o conhecimento, se fecham e se fecham num pensamento crítico que tudo é do mal e isso que é o perigo, cara. Ó, Fernando, essa fila tá muito comprida, você quer saber? Eu vou pegar um trouxa aqui, eu vou tomar um café na frente do trouxa aqui, ó. Olha aqui, ó. Não. Vou tomar café, o que é isso aqui, ó? Vai. Enfiar o café também no nariz, pô. Vai, inferno. Vai, toma. Muito bom, PJ, obrigado. Ô Guto, agora é o seguinte, que desafio que você enfrentou
quando você começou a estudar Uhum. a geração de imagens por inteligência artificial? Legal. Foi muito engraçado porque o primeiro contato que eu tive com isso, eu não tive desafio nenhum, que foi pelo Midjourney, que muitas pessoas já conhecem, que é um produto que funciona através do Discord, você põe umas palavrinhas Cara, lá eu acho muito complexo, cara. e ele gera umas imagens absurdas de Eu lindas. acho difícil, É velho. muito. E é muito simples. E eu falei, caramba, é muito simples, né? E foi nesse momento que eu falei, cara, não é possível que é muito simples isso. É. Foi quando eu comecei a ir atrás de conteúdo sobre isso. Aí que eu acho que tá a grande dificuldade. Conteúdo tem aos montes. Só que existe muitos poucos conteúdos. Para quem tem, por exemplo, problema com inglês, tem muitos poucos conteúdos em português. Então, tipo assim, isso já é uma dificuldade. Mas a grande dificuldade é que os grandes cabeças dessa parte de geração de imagem através de texto são a galera do Oriente. Então, o pessoal da Índia, o pessoal do Japão, o pessoal da China. Então, quando você vai procurar esse tipo de conteúdo, cara, são blogs japoneses, com tudo escrito em japonês. Repositórios no GitHub, todos em japonês. Então, tipo assim, cara, é um baita trabalho. Aí a gente tem que aderir lá aos Google Translate. A tradução muitas vezes não é tão fidedigna. Então, você começa a ter dificuldade no aprender, né? Então, eu acho que a grande dificuldade foi mais nisso mesmo, sabe? De não ter tem conteúdo, é acessível. O que eu trabalho, que é o Stable Diffusion, é open source, então todo mundo pode ter acesso, mas ainda existe uma barreira linguística para esse tipo de conteúdo. Então, eu acho que essa é a grande barreira. Então, eu acredito que, por estado que eu tô hoje, que já faz 1 ano que eu tô fazendo estudos disso, se tivesse conteúdos muito mais acessíveis em português, provavelmente eu estaria no mesmo nível que eu tô em 8 meses, 7 meses, quem sabe. Então eu acho que é mais isso. Mas eu gosto disso, sabe? É meio que eu tô entrando num matagal, assim, e eu tenho que usar minhas ferramentinhas, que são o Google Translate, não sei o quê, pra fazer a coisa acontecer, né? Porque o que eu mais quero é aprender, mesmo que seja utilizando o Google Translate. Ô Guto, o que você acredita que hoje a gente só consegue fazer ainda por meio da habilidade humana e não por meio da inteligência artificial? Que você fala assim, isso aqui ainda só um humano consegue fazer. Tá. Cara, eu acho muito legal que é um conceito que pode ser até meio redundante eu falar isso, mas o mais difícil de fazer com inteligência artificial, que é uma coisa que o ser humano tem capacidade de fazer, é o diferente. Isso é o mais difícil. Então, a inteligência artificial, ela por exemplo, as que eu uso, ela é baseada em imagens que tem na internet, não sei. Então, basicamente, o que ela faz é, através desse image set, né, desse banco de imagens enorme que existe na internet, ela vai lá e chega em algo parecido com algo que já existe. Saca? Com uma foto que já existe, com uma pose, com uma expressão facial, com um olho. Já quando você... E eu sigo milhares de artistas. Você olha os artistas e fala, cara, esses caras fazem um negócio diferente. E eu acho, inclusive, que a inteligência artificial tá trazendo bons artistas para outros patamares. Porque tem muito artista que tá muito incomodado e tá reclamando e tal. E tem outros artistas que estão incomodados também. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão tratando isso como uma realidade, está aí, e eles estão fazendo coisas diferentes e muito melhores. Então, é o que eu falo, o mais difícil da inteligência artificial, e aí eu tô falando até de geração de texto, geração de música, geração de vocal, que tem tudo isso em inteligência artificial, é fazer o diferente. A inteligência artificial é muito boa em fazer igual. Fazer parecido com algo que um ser humano já fez. Então aquela parte criativa, o diferente, fazer as sinapses diferentes que só um ser humano consegue fazer, a inteligência artificial ainda, eu acho que tá muito longe disso, muito longe mesmo. Eu acho que a gente não tem nem capacidade computacional para isso ainda. Ô Guto, agora como é que, pra gente fechar o nosso bate-papo, tô aprendendo muita coisa aqui com você, como é que você tá vendo o aprendizado sobre inteligência artificial aqui no Brasil? Porque tem muitas coisas que às vezes aqui chega depois, né? Ou pelo menos a gente sempre teve esse estigma, né? Sim. Como é que você tá vendo isso? Cara, eu até fico às vezes meio surpreso, porque no quesito conteúdo, ou seja, vou atrás de um conteúdo, de fato você encontra muito conteúdo em outras línguas, japonês, como eu falei, em indiano, o que eu já vi de vídeo de indiano no YouTube não tá escrito, em inglês e por aí vai. Só que eu comecei a perceber, quando eu comecei a entrar em comunidades de geração de imagem por inteligência artificial, que muitas pessoas que estão lá fazendo artigos em inglês
É tudo do Brasil. Esses dias eu descobri, tem uma... Eu não sei se é menina, menino, o que é, porque ela tem um nickname lá por trás, eu não sei Sim. a pessoa por trás. Eu descobri, eu pagava um pau pra essa instituição que chama Meina, e ela faz umas coisas cabulosas, eu acho que é ela. E eu descobri que ela é do Brasil. Eu falei, caraca, mano, e todo Que o legal. conteúdo que ela faz é tudo em inglês. Então, tipo assim, eu acho que o Brasil ele tá lá, mas a gente tá falando a língua pela qual a inteligência artificial está evoluindo, que é o inglês, que é o japonês, que é o chinês e por aí vai. Então, eu mesmo, quando eu vou fazer um treinamento de inteligência artificial, eu escrevo tudo em inglês e embaixo eu ponho a tradução em japonês. Olha Eu não só que ponho em legal. português. Por quê? Até Fantástico. porque as gerações que eu faço são mais baseadas em anime. Então, a comunidade japonesa... 90% das pessoas que solicitam algum treinamento meu é japonês, chinês, tailandês e por aí vai. Então eu ponho inglês e japonês. Então ainda eu acho, como eu falei naquela outra pergunta, ainda tem a barreira linguística, não é acessível para todos, mas o Brasil mas tá falando em outra língua. Porque tem que se adaptar, né? Você tá num Discord do Midjourney, que é um Discord em inglês, você tem que falar inglês, porque se você falar em português... Primeiro que existe preconceito, né? Infelizmente, com o brasileiro, vai ter sempre a pessoa mais sem noção, né? Então, mas você tem que falar a língua do... Que todo mundo tá Exato, acessando, né? você Não tem tem que dançar jeito. conforme a música, exatamente. Muito então, bom. repito, o Brasil tá lá. Só que a gente tá falando a língua que tá rolando esse movimento. A gente ainda não fez a transposição pro português. Então até aplicativinho de celular parece fotinho de bebê, não sei o que, você vê que é todos em inglês, o Remini e não sei o que, né? Então é mais isso. Eu acho que um aninho, eu acho que até menos, vai começar a aparecer os apps portugueses, em português, né? Vai aparecer os apps às vezes até governo, alguma prefeitura fazer um negocinho com inteligência artificial. Eu acho que a gente tá, como eu falei, a gente tá no cotovelo, então a tendência é ser muito rápido, né? De fato exponencial. Então a gente tá muito próximo de já tá no nosso dia a dia, na língua nativa nossa, falando de inteligência artificial páreo a páreo com a comunidade internacional. Muito bom. Guto, obrigado por você ter citado aqui. Eu que agradeço. E como é que faz o pessoal que quiser acompanhar seu trabalho? Cara, comprar meu trabalho é um pouco difícil, tá? Porque, como eu falei, eu trabalho com a parte de treinamentos de inteligência artificial e não é treinamento coach, eu não sou coach, nada. Treinamento, é um arquivinho que eu treino, né? E é através de um site chamado Buy Me a Coffee. Então, compre um café. Basicamente, lá eu tenho um produtinho que é baratinho e eu faço um treinamento pra pessoa. Então, entra lá, é buymeacoffee.com/Tsumasaki. É difícil, mas é Tsumasaki. E caso queira me seguir no Instagram, que é onde eu ponho os resultados dos meus treinamentos, sem venda, sem nada, é @Tsumasaki no Instagram e no Twitter. Muito bom, Guto, obrigado. Obrigado a você, meu querido. E olha, se você ficou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. Lembrando, Campus Party acabou, mas isso aqui é uma extensão de tudo aquilo que rolou na Campus Party. Vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Valeu.